atender o nosso convite. Estamos chegando numa fase que a gente aguardou tanto, né, em que os números estão demonstrando um nível de contaminação cada vez menor. E aí, alguns estados estão se permitindo flexibilizar o uso da máscara. Aqui em São Paulo houve a decisão, no Rio já tinha tomado essa decisão, outros lugares, em Minas também, e aqui em São Paulo houve essa decisão de liberar. Não precisa mais usar máscara em locais abertos, grosso modo é isso. Em locais fechados, ambientes fechados, ainda uso obrigatório de máscara. Mas, por exemplo, criança na escola, no pátio, no recreio, fica sem máscara. Na sala de aula fechada, volta a pôr máscara. Estádio de futebol pode ficar sem máscara. Eventos ao ar livre sem máscara. Eventos fechados com máscara ainda. Queria saber do senhor o que lhe parece tudo isso. Mais uma vez, bom dia. Obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes, doutor. Augustinho, é um prazer estar com vocês novamente, né? Tratando desse tema e discutindo essa boa notícia, como você mesmo reportou, a queda de número de casos, de hospitalização e óbito, que permite essas flexibilizações. Acredito que o Estado de São Paulo está fazendo uma transição bastante prudente, porque avalia a flexibilização associada com o impacto, né? A gente não tem bola de cristal, a gente não tem como prever o que vai acontecer com essas flexibilizações. Lógico, pode existir eventualmente maior contato entre as pessoas, mas a gente não sabe se nesse momento específico da pandemia a gente vai ter um repique, um aumento expressivo de número de casos, hospitalizações e óbitos, porque a gente tem uma elevada cobertura e porque a gente teve muitas pessoas que também se infectaram por essa variante, a variante Ômicron, e nós não temos nenhuma nova variante circulando no Brasil. Então, acredito que o Estado de São Paulo fez uma flexibilização mais gradual, entendendo esse contexto de locais de maior risco e menor risco. Me preocupa muito as escolas, porque na maioria dos outros estados brasileiros a cobertura ainda é baixa, no estado de São Paulo, pelo menos para a primeira dose, já é mais de 70%. Me preocupa transporte público, como vocês comentaram, a qualidade não é adequada, a superlotação não é adequada. Eu manteria o uso, né, ainda por algum tempo, de máscaras em transporte público, porque você não consegue manter distanciamento, e serviços de saúde, que a própria Anvisa já emitiu uma nota técnica informando estados e municípios que é necessário manter o uso de máscara ainda em unidades de saúde. Então, essas são preocupações que a gente tem. A gente, como Brasil, tem que avançar na cobertura vacinal infantil, porque nesse momento nós estamos observando em todo o Brasil o aumento de hospitalizações em crianças, porque houve uma retomada das atividades educacionais depois das férias escolares em todo o Brasil, e sem uma cobertura vacinal tão elevada. Então, a gente está tendo um aumento de hospitalização nessa faixa etária. Então, essas situações são situações de atenção que a gente poderia manter por um tempo o uso de máscara obrigatória. Doutor Júlio, a gente tem sentido também que as pessoas estão extenuadas, né? Então acho que também o poder público tem que aferir isso, né? É quase obrigado. Os números ajudam, de fato, e esse é o essencial, mas as pessoas também estão elas próprias flexibilizando o uso da máscara. A gente sente isso na rua. Mas o senhor não acha, por exemplo, que seria talvez mais adequado esperar um pouquinho mais essa etapa que foi anunciada ontem aqui em São Paulo, em outros estados também, de permitir essa liberação em áreas públicas, levando em conta que o carnaval passou agora em pouquinho. Tudo bem, não teve carnaval oficial no Brasil inteiro e tal, mas houve aglomerações, houve em eventos privados, e nem tão escondidos assim, houve de fato mesmo. Talvez não fosse melhor esperar, sei lá, mais uma semana, mais 15 dias, porque se fala, eu não sei se isso é fato, que talvez possamos ter um certo repique agora por força do carnaval que aconteceu, doutor Júlio. Agostinho, é muito difícil prever isso, né? Tanto em relação ao repique, em relação ao carnaval, quanto às flexibilizações. Depende da imunidade que a gente tem, essa imunidade coletiva associada à vacinação, principalmente, mas também à infecção prévia.
Então, assim, é muito o especialista que afirmar que com certeza vai ter um repique, ele não está correto, porque a gente não consegue fazer esse tipo de previsão, a gente não tem informações suficientes para afirmar isso. Então, seria prudente, sim, no mínimo adiar por uma semana, identificar se existe alguma tendência de aumento após eventos de aglomeração em massa, e sim, se não tiver nenhum evento, iniciar a flexibilização. Mas o Estado de São Paulo, especificamente, ele fez uma proposta inteligente, porque ele está flexibilizando para ambientes abertos, né, que o risco de transmissão é extremamente baixo, e está pensando flexibilizar após 2 semanas para ambientes fechados, que vai ser o período que também a gente vai ver e observar algum impacto em relação ao carnaval. Então, teoricamente, difere do Rio de Janeiro, que já está flexibilizando locais fechados nesse momento, e tem essa questão do carnaval que a gente não sabe qual vai ser o impacto. Então, acredito que São Paulo foi mais prudente, porque locais abertos é locais de baixa transmissão, o impacto dessa flexibilização vai ser mínimo, vai poder observar o impacto do carnaval e depois flexibilizar em locais fechados, que é os ambientes de maior risco. Nós estamos conversando com o Dr. Júlio Croda, infectologista da Fiocruz. Dr. Júlio, a gente tem ouvido de algumas pessoas, mesmo com essa permissão agora, essa nova etapa, muita gente falando assim, eu não vou tirar a máscara não, eu não me sinto seguro ainda, não me sinto à vontade, principalmente em ambientes mais movimentados, não vou tirar a máscara. O senhor acha que... E a gente até acha até interessante isso, né? A gente tem que respeitar mesmo o tempo das pessoas. Cada uma vai se sentir à vontade no momento adequado. O senhor acha que isso pode criar um novo hábito, por exemplo? Em outros países, a gente vê muito, né? Imagem no Japão, por exemplo, para citar um caso clássico. A pessoa está gripada, ela já vai de máscara. Não é coronavírus, é uma gripe dessas que a gente chama de normais, diárias aqui. Você acha que é possível que se crie aqui no Brasil esse hábito? Ou estamos distante disso? Eu acho que pode se criar. A gente vê muitas manifestações nas redes sociais falando que é uma opção. A pessoa pode e deve continuar a máscara, principalmente alguns grupos muito especiais, né? Por exemplo, idosos que se expõem à aglomeração, por que não utilizar máscara nesse momento específico de exposição a uma aglomeração, de utilização do transporte público? Imunossuprimidos, por que não utilizar máscara nesse momento que utiliza o transporte público, por exemplo, ou que participa de alguma atividade que está associada à aglomeração? Por que a pessoa que tem sintoma gripal, eventualmente a gente ainda recomenda o isolamento dessa pessoa, não mudou essa recomendação do Ministério da Saúde, mas quando essa recomendação cair, por que não a pessoa que apresente qualquer sintoma não utilize a máscara, como você mesmo citou o exemplo do Japão? Então, a gente espera que esse hábito do uso de máscara ocorra, principalmente em pessoas assintomáticas, para evitar a transmissão para outras pessoas, e pessoas mais vulneráveis, que a gente sabe que mesmo com a vacina tem maior risco de hospitalização e óbito. E deveria ser um hábito, uma proteção individual, e cada um poderia, a partir de agora, né, no futuro próximo, avaliar o seu risco-benefício, e com certeza, em momentos de aglomeração, seria muito importante a manutenção desse hábito. Doutor Júlio, a vacinação está avançando, felizmente, os números são animadores. Lógico que não é uma coisa homogênea, né? Você tem estados em que a vacinação está num ritmo bem elevado, em outros nem tanto. Mas há uma preocupação com a vacinação pediátrica. Ainda há pais que resistem. Todo mundo conhece, né? Mas eu conheço várias pessoas que elas mesmas se vacinaram, mas estão com receio de vacinar as crianças. Enfim, se cria histórias fantasiosas e isso acaba entrando na cabeça das pessoas e estamos numa fase agora, não sei se o senhor concorda, que quem tinha que se vacinar espontaneamente já se vacinou. Todo mundo está sabendo da vacina, não dá para dizer que há desinformação e nem falta de vacina. O que está agora precisando ser resolvido são esses obstáculos que as pessoas, elas próprias impõem à vacinação infantil. Como é que se supera essa fase na base do convencimento, lógico, e se esse convencimento não vier, qual é a etapa seguinte, doutor?
Na verdade, a gente tem que entender que muitas dessas pessoas acreditam que o Covid não é um risco para essa faixa etária. A gente sabe que o risco é maior em idosos, né? Chega a 80 vezes ser maior do que em crianças, principalmente no que diz respeito à hospitalização em óbito. Mas a gente tem que entender que nessa faixa etária existem outras doenças imunopreveníveis que a gente utiliza a vacina. A criança tem uma expectativa de vida enorme, então, uma capacidade produtiva de contribuição para a sociedade enorme, e a gente tem que comparar o Covid nessa faixa etária com outras doenças imunopreveníveis dessa mesma faixa etária. A gente tem meningite, a gente tem influenza, a gente tem pólio, a gente tem sarampo. E a Covid-19, nessa faixa etária específica de crianças, matou mais do que qualquer outra doença imunoprevenível. Então, não se justifica afirmar que a doença não é grave nesse público, porque mata menos do que mata o idoso, mas ela mata mais do que qualquer outra doença que a gente já ministra as vacinas. Então, é importante reforçar a ideia de risco, mostrar que as crianças realmente têm um risco elevado, sim, comparado com outras doenças de hospitalização e óbito, e também afirmar que tem duas opções, né? A gente tem a Coronavac, está tendo uma discussão, inclusive, para expandir até 3 anos de idade, e temos a Pfizer. Então, o pai pode escolher qual a vacina vai ministrar no seu filho. E isso é muito bom, porque a partir da sua realidade e do que entender que seja mais adequado, ele vai ter essa opção, com diferentes prós e contras, mas as duas vacinas sendo bastante efetivas, com poucos eventos adversos. Então, não se justifica nesse momento de retorno das atividades escolares a gente observar um aumento de hospitalização por conta de Covid nessa faixa etária, sabendo que a gente tem uma vacina, duas vacinas, aliás, que são extremamente eficazes. Doutor Júlio Croda, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela participação, pela colaboração e até uma próxima. Até uma próxima, Agostinho. Prazer. Manda um abraço para o Datena. Mandarei com certeza. Muito obrigado, doutor. Doutor Júlio Croda, que é infectologista da Fiocruz, falando sobre essa nova etapa de flexibilização do